Olá galera, tudo bem com vocês? Olá alunos, eu vou estar comentando aqui a atividade que eu vou passar para vocês, porque tem alguns exemplos e através desses exemplos vocês vão estar resolvendo as questões. Na aula de hoje, os exemplos vão ser sobre números irracionais. Vamos ver o que são números irracionais. Os números irracionais são números decimais. Ou seja, quando eu falo números decimais, são números que possuem vírgula. Todo mundo que possui vírgula é um número decimal. Infinito. Por que eu falo infinito? Porque ele não tem fim, ou seja, ele é infinito. Quando eu tenho, ou seja, ele não é periódico, ele não tem um período como uma dízima periódica. A dízima periódica, 12, 11, 13, 14, ele tem um período e tem um fim. E por que não por que também eu falo razão? A razão é a razão de dois números, uma divisão entre dois números, de uma fração. Ou seja, para me se ter um número irracional, essa divisão entre essa razão, para me escolher a razão entre dois números, com essa divisão de fração, não é uma divisão exata, é uma divisão que com o resultado vai dar um número irracional, que é um número que não tem fim, é um número infinito. Eles podem ser representados por meio de frações irredutíveis, frações que não têm um valor exato como resultado. Interessante notar que a descoberta dos irracionais foi considerada um pouco nos estudos, um marco nos estudos da geometria, isso porque preencheu lacunas, como por exemplo, a medida da diagonal de um quadrado do lado igual a 1. Como a diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos, podemos calcular essa medida usando o teorema de Pitágoras. Como é que eu calculo o teorema de Pitágoras? Os catetos ao quadrado, a hipotenusa é igual aos catetos ao quadrado. Essa diagonal entre dentro desse quadrado formando esses dois triângulos retângulos, essa diagonal é a base desses dois, triângulos retângulos. Então eles vão ser a hipotenusa. Então D ao quadrado é igual. Cada lado desse quadrado é um cateto, então é L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2, porque 1 elevado a 2, 1 elevado ao quadrado é o próprio 1, então 1 mais 1 é 2. D ao quadrado é igual a 2, aí eu jogo a potenciação é inverso da raiz quadrada, a radiciação, eu jogo o ao quadrado para o outro lado, aí vai formar o que? Raiz de 2. No caso, raiz de 2, o resultado da raiz de 2 é um número irracional, porque é um número não periódico e um número infinito. Então, se é um número periódico não infinito, o resultado da raiz de 2 é um número irracional. Como vimos a medida da diagonal desse quadrado será a raiz de 2. O problema é que o resultado dessa raiz é um número decimal infinito não periódico, um número irracional. Por mais que tentamos encontrar um valor exato, só conseguimos aproximações entre valor, considerando 12 casas decimais cada raiz. Essa raiz pode ser escrita como 1,41, 42, 3, 56, 23, 73. Aí tem 4 pontinhos aí. Quando eu falo 4 pontinhos aí, eu digo que é um número decimal infinito, um número decimal infinito não periódico, então é um número irracional, é um número que não tem fim, que não termina nunca. Aí eu dei o exemplo da raiz de 2, mas a raiz de 3, a raiz de 5, a raiz de 7 são também exemplos de números irracionais. Por a raiz de 3 é 1,73, 20, 50, 80, 75, 68, sucessivamente, 3 pontinhos, 4 pontinhos, ou seja, infinitamente. Raiz de 5, 2,2, raiz de 7, 2,64, 57, infinitamente também, por isso que eu coloquei esses pontinhos aí. Aí o π também, todo mundo sabe que o π é 3,14, mas ninguém sabe que também ele é infinito. Olha, ó, o tanto de número que tem depois da vírgula, 14, 15, 92, 65, número π constante de Arquimedes. Aí tem o número áureo, o número de ouro, 1,61, também infinito, tem várias casas decimais para frente. E a constante de Euler, 2,71, 82, 81, 8, 3 pontinhos, infinito também é um número racional. Aqui são exemplos de números irracionais. Agora vamos à atividade.
Na questão vocês vão dizer quais são as afirmativas corretas, que são números irracionais. Aí vamos ao exemplo do π. Podemos estabelecer uma relação importante entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Ou seja, esse comprimento da circunferência, que é ao redor, é como se fosse o perímetro de um quadrado, por exemplo. É o perímetro de uma figura plana. Perímetro é a soma dos lados. É como se fosse a soma da volta. Encontramos aproximadamente 84 milímetros. Ou seja, todo mundo sabe que milímetro é a unidade menor do que centímetro. Então, é 84,9 milímetros de comprimento da circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Diâmetro é como se fosse de uma ponta a outra da circunferência, ou seja, uma ponta a outra no meio, como se dividisse essa circunferência no meio. Aí no meio eu divido em duas partes, aí no meio eu terei esse diâmetro. Aí eu vou ter que fazer o que? A razão. Eu vou ter que calcular, no caso, dividir 84,9 dividido por 27, que é o diâmetro. Eu fazendo essa razão, essa divisão, eu vou encontrar o que? O número π, 3,14, mais ou menos, aproximadamente. Ou seja, a divisão do comprimento dessa circunferência pelo diâmetro vai dar o número π, que é o R. Esse Rzinho aí. Logo, o comprimento da circunferência C é igual a π vezes o diâmetro, como o diâmetro 2R. Ou seja, esse R quer dizer que é o raio dessa circunferência, é o raio desse diâmetro. É como se fosse a metade do diâmetro. Então, C, que é o comprimento, é igual a 2 vezes π. Todo mundo sabe que o π é quanto? 3,14. Aproximadamente. Porque é um número irracional. Então, eu só vou botar aí duas casas decimais. Vezes o raio, que é o R. Agora vocês vão determinar, através dessa expressão, vocês vão calcular o número do comprimento. Aí no caso aí está dizendo aí, letra A, é um exemplo, com raio igual a 3 centímetros. Então o comprimento vai ser igual a quanto? 2 vezes 3,14 vezes 3, vai dar 18,84. O comprimento dessa circunferência com raio 3 centímetros é quanto? 18,84. Vocês vão calcular agora, letra B 5 centímetros e letra C 4 centímetros de raio. Aí vamos ver o que é razão. A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero. Por que B é diferente de zero? Porque B, como se fosse uma fração, A é o numerador e B é o denominador. O denominador, que é o B, não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. É o quociente de A para B. Na razão A, B ou A dividido para B. Ou seja, toda fração é uma razão, a divisão entre dois números. É o primeiro termo o antecedente B, é o segundo termo o consequente. Exemplo, se em uma turma do 9º ano fundamental há 18 meninas e 24 meninos, qual será a razão entre o número dessas meninas e o número de meninos? A razão é a divisão. Então eu vou fazer o quê? 18 dividido por 24. Aí vai dar quanto? 3/4. Professor, eu posso simplificar? Pode. Qual é o número que eu posso dividir 18 tanto por 18 quanto por 24? O 6. 18 dividido para 6 dá 3. 24 dividido para 6 dá 3/4. A razão é 3/4. Agora me pergunte, 3 dividido para 4. Aí vocês vão descobrir. A razão é o número decimal, ou seja, através desse 3/4, que é uma fração, eu vou ter um número decimal, que pode ser um número irracional ou pode ser um número com a divisão exata. Logo, a razão é 3/4. Aí vocês vão descobrir agora, pessoal. Vou fazer. Se em uma turma da sétima etapa há 15 meninas e 25 meninos, qual será a razão entre o número de meninos e o número de meninos e meninos dessa turma? Vocês vão fazer dessa mesma forma, a razão entre os dois, essa divisão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 33 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as caras não foram vendidas. O que vocês vão fazer? A razão que representa a quantidade de carteiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor Ou seja, vocês vão procurar a razão entre as cadeiras do setor 3 em relação às cadeiras reservadas desse mesmo setor.
Vamos agora à velocidade média. A velocidade média, em geral, é uma grandeza obtida pela razão entre uma distância percorrida, expressão em quilômetros ou metros, e o tempo que ele gasta, expressão em horas, minutos ou segundos. Vamos, velocidade média é igual a quanto? É a razão, ó. É a divisão entre distância e tempo. Por exemplo, eu andei 50 km e nesses 50 km eu andei com meu carro, eu gastei 2 horas. Qual vai ser a velocidade média? É 50 dividido para 2, que é igual a quanto? 25 km por hora. Aí vocês vão calcular. Por exemplo, um trem percorreu uma distância de 453 km em 6 horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Ou seja, vocês vão dividir 453 por 6. Aí vocês vão encontrar a velocidade média dessa distância percorrida nesse tempo. Suponhamos que em um carro de Fórmula 1 percorreu 328 km em 2 horas. Qual foi a velocidade média do veículo nesse percurso? 328 dividido por 2. Aí você vai encontrar a velocidade média. Agora vamos à densidade demográfica. Atribui-se densidade demográfica de uma região como a razão entre o número de seus habitantes e a área ocupada pela região. Ela expressa o número de habitantes por quilômetro quadrado da mesma. A densidade demográfica, número de habitantes dividido por área ocupada, é a razão entre esses dois números. Se um município tem população de 2 milhões de habitantes e a área de 25 mil quilômetros quadrados, dizemos que a densidade demográfica desse município é, ou seja, vocês vão dividir 2 milhões de habitantes, 2 milhões por 25 mil quilômetros quadrados, ou seja, qual é a razão desses dois números? Aí você descobrir quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, aí você vai descobrir a densidade demográfica. Se o município tem população de 1.200 habitantes e área de 100 km quadrados, não, 1.200 não, desculpa, 12 mil habitantes e área de 100 km quadrados, dizemos que a densidade demográfica desse município é, ou seja, para vocês descobrir o número de habitantes por quilômetro quadrado, você vai ter que fazer a razão de 12 mil por 100, 12 mil dividido por 100. Qual vai ser o resultado? A densidade demográfica entre esses dois números. Pessoal, aí eu abordei nessa atividade o conteúdo de números irracionais e razão entre dois números. Aí vocês vão responder essas 8 questões, eu vou querer receber até o final do dia. Qualquer dúvida, vocês falem comigo no chat. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.